Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Agora que o Ricardo deu uma pincelada aí sobre o projeto, eu percebi a grandeza dele e a minha responsabilidade aqui, né? Porque como é um tema muito importante realmente no momento, eu acho que os jovens foram muito afetados nessa pandemia, né? Todo mundo sabe a necessidade do jovem de ir para fora, de ir para o mundo, de estar com o próximo, né? De dividir com os pares, né? Suas ideias de mundo. Né? Então, eles ficaram realmente muito afetados. Acho que o tema de saúde mental é um tema realmente sério e necessário. Agora, é um tema amplo, né? Com raízes muito profundas. E o que eu pensei de trazer para vocês é mais como é a base do pensamento da medicina que eu exerço e que vai ser uma base, espero, assim, que possa transmitir alguns entendimentos para que possamos depois organizar projetos que vão realmente servir à saúde mental dos jovens. Quer dizer, sempre pensei, desde que eu comecei a minha vida de médica, foi pensar como prevenir problemas, não como tratá-los. O preço é muito alto para tudo, né? Desde o preço financeiro até o preço emocional, o preço de toda a família. Então, por isso eu migrei assim para buscar alternativas para exatamente para esse tema, compreendendo que o mental nunca é separado do físico, né? E se a gente for buscar nas tradições mais antigas, a gente vai ver que sempre o espiritual está integrado, a consciência tem relação com o espiritual, e o corpo ele é animado, ele tem alma, né? Infelizmente, o nosso modelo materialista foi cortando essas relações e essa importância, a importância de olhar para isso. E aí, diante disso, eu fui entendendo a singularidade que há em cada um. Né? Tudo que a gente for fazer coletivo tem que considerar um a um. Não tem jeito na saúde mental de você pensar protocolos. Né? Então, a escuta do individual é algo de suma importância. Eu me formei em julho de 88 e desde então eu ficava pensando assim, por que esse sintoma? E aí eu começava a ver o contexto da situação, e era muito claro sempre que existiam graves problemas ali que faziam com que aquele sintoma aparecesse. Então, do sintoma físico ao sintoma mental, né, há uma relação muito íntima. Não dá para a gente considerar primeiro, no conceito, o que é saúde mental, considerar saúde mental sem um corpo, sem o físico. Né? O que a gente tem visto hoje, muitos jovens tentando suicídio, se cortando, né? Com muita dificuldade de se identificar com alguma coisa ou com alguma pessoa que transmita um ideal, né? Então, a gente está vivendo um momento bastante complicado, porque eu acho que o materialismo, de alguma maneira, o pensamento material, o pensamento na supressão de sintomas, né? Ele tem causado bombas explosivas dentro dos jovens, que aí, na hora que chega aquela força, aquela pulsão de vida do jovem, aquela pulsão de transformar o mundo, né? Eles às vezes estão com essa, vamos dizer, essa panelinha de pressão cheia e o sintoma tem sido assim explosivo, né? Seja explosivo na saúde, né? Seja explosivo nas relações afetivas, nas relações parentais. Então, realmente a gente está vivendo um momento que eu acho que tem a raiz um bocado na infância. Vamos pensar até na infância da nossa sociedade, né? Que depois essa sociedade tem que se organizar para acolher bem esse que cresce. Quer dizer, a criança vai ser o jovem, né? O jovem vai ser o velho,
e a gente muitas vezes esquece de segmentos que precisam ser bem cuidados. E eu trouxe para vocês uma frase de um filósofo chinês, é o Confúcio. Isso, ele deixou esse registro 500 anos antes de Cristo. E eu acho que isso é uma base desse pensamento aí que eu vou propor, a partir dessa experiência de 34 anos ouvindo as crianças, hoje os jovens, e agora até os filhos desses jovens. Então, já dá para ver como que acontece a sequenciação de fatos e sintomas e problemas e a saúde mental, né? Como alcançá-la, né? Que é algo hoje quase impossível na nossa sociedade. E o Confúcio, então, ele dizia: com o coração correto, o ser é cultivado. Quando o ser é cultivado, a família é harmonizada. Com a família em harmonia, a nação é ordenada. Com a nação ordenada, a paz sob o céu. Né? Então, cuidado um a um, né, do pequeno ser que vai crescendo e se desenvolvendo, né, é o que é o mais importante para que a gente possa até ordenar uma nação. Né? Então, é esse o princípio. E sempre eu queria deixar algumas ideias assim de toda a experiência que eu venho tendo nesse tempo, é que não existe o ideal, né? Hoje os jovens estão sendo muito exigidos a corresponderem a uma expectativa, a um ideal produtivo, e nem sempre esse ideal não existe. Existe uma experiência, um percurso, um errar para aprender. Eu acho que são princípios que os coordenadores podem, talvez, né, observarem para poder nortear qualquer trabalho, qualquer ideia bacana que possa surgir aí para pensar a saúde mental. Né? Ninguém é dono do destino de ninguém. Acho muito difícil trabalhar só com os jovens, sem de alguma maneira acolher os pais e essa problematização que há na relação jovem e a família. Né? Sempre é preciso que o livre-arbítrio existe para compor uma ética. Mas eu proponho pensar dentro dessa sensibilidade do ser que tem alma, né, e que depois vai construir uma consciência, que essa ética seja a partir do sentir e não do conceito, porque o conceito é carregado de preconceitos que modulam antes da experiência, e acolher um pouco a experiência do jovem, como ele fala de sua experiência, o que ele puder representar da experiência dele, seja em teatros, por exemplo, né? Teatros nessa época é maravilhoso, pode pegar grandes nomes, né, clássicos como Shakespeare, né, outros assim, os russos, né, porque eu acho que o jovem está, né, incendiário, como diz o autor lá, o jovem incendiário, e depois o adulto costuma ser um bombeiro. Então, isso é importante, porque ele tem que ter o sentimento de que ele pode transformar a si próprio, transformar o mundo, porque ele vai esbarrar com o limite de que ele não é capaz de transformar a família, ou que ele é limitado na transformação de tudo, mas não na dele. Né? Nesse potencial, nesse ser que é potente, eu acho super importante a gente acolher essa potência do jovem e não acusar-me de impotente, porque isso vai causando raivas, agressividades, ou autoextermínio, ou autopunição, coisas que a gente vai ter que lidar se isso for mal cuidado, né? Então, a obrigação de seguir uma orientação é sempre adoecedora, né? O instinto deles precisa de ser acolhido, né? Porque é uma inteligência o instinto. Ele precisa de trabalhar a possibilidade de ser autor, né? De ter autoria. Então, se ele puder, talvez trabalhar com a própria biografia. Nos grupos de jovens,
uma coisa que cola muito é trabalhar a biografia de pessoas que foram importantes para a humanidade, seja um músico, seja um Gandhi da vida, né? Inclusive, tem um livro maravilhoso que o neto do Gandhi escreveu sobre a não violência, que não é passiva. Esse livro talvez fosse até uma sugestão, depois eu posso deixar anotado algumas coisas para se ler em conjunto com os jovens. Como usar essa força da raiva para transformar o mundo, para fazer alguma coisa com isso. Esse livro se chama A Virtude da Raiva. E o neto dele, Arun Gandhi, ele estava com 12 anos e ficando muito nervoso, muito violento com os colegas, que ele morava na África do Sul e ele não era negro o suficiente, nem branco o suficiente. Então, ele estava batendo nos rapazes que vinham agredi-lo. E aí os pais resolveram levá-lo para viver com o avô por um tempo. E ele ficou lá uns 2 anos e foi aprendendo várias coisas com esse avô sobre o uso, né, dessa potência raiva. Muito interessante. Então, acho que é isso, assim, estudar biografias, porque o jovem precisa de ter um ideal, né? Eu trouxe alguns slides, eu pensei em passar um pouquinho aí, o tempo que der, não sei o tempo que a gente vai ter, você me avisa, tá, Verusca, quando... Sim, sim. Eu acho que tem mais uns 15 minutos para a gente depois abrir para todos ficar. O que você acha? Mais ou menos uns 15, 20 minutos? Ótimo. Então, eu vou só concluir umas falinhas aqui antes do slide, que eu me lembrei. Então, por exemplo, estados depressivos, né? Eu gosto de brincar até com a palavra depressão, quer dizer, precisamos de dar um pouco de pressão na vida. Mas quando que acontece uma depressão? Quando eu não me autorizo a conquista, eu estou a meio passo de conquistar e não me julgo merecedor. Então, trabalhar o automerecimento, trabalhar a capacidade de conquista, trabalhar a autorização à conquista é algo importante para prevenir depressão. Né? A ansiedade, eu chamo de ansiedade. Né? Calma, muita calma. Né? Então, muitas vezes o jovem está subestimado com relação à idade, do que ele é capaz, ele entra numa fobia social. Né? A gula, né, que é um problema grande que a gente tem de obesidade, que está extremamente conectado com o problema mental, emocional, né? Ele diz, não estou conseguindo representar minhas carências e tento suprir as carências alheias. Né? Uma sonolência, às vezes, fora do normal, que às vezes todo mundo reclama dos jovens, em parte, faz parte dos hormônios que estão atuando, mas também tem uma necessidade de sair da realidade vigente. Quer dizer, como que a gente vai abordar essas questões? É preciso ver o cada um, o que está difícil na realidade de cada um. Então, tem que ter muita escuta, né, para a gente cuidar dessa saúde mental com delicadeza. E sempre, se a gente pudesse tentar educar sem condicionamentos, isso também traz muito menos consequências negativas na saúde mental. Né? A política, né? O aprendizado da política, eu vi uma tradução que eu achei bonito, é a poliética. Como que a gente vai acolher todas as possibilidades, as representações, né? Vem da palavra ética, vem da palavra ethos, sob o mesmo teto, né? Como podemos estar sob o mesmo teto em grau de igualdade de representatividade e de ética do próprio sentir, né? Quando tem uma raiva que está muito presente, a pergunta é quais mudanças deverão ocorrer? A raiva sempre tem importância de trazer a autolocalização. Então, vocês estão percebendo que a gente está sempre trabalhando na ideia de uma auto-organização, de uma autoria, né, de um uso da potência para depois a gente poder trabalhar a liberdade com responsabilidade, que é o nosso grande objetivo. Né? Acho que podemos passar os slides.
Simonete, tem algum específico que você queira começar? O Roberto que vai dar esse suporte para a gente, assim. Pode Por onde? passando, se tiver algum que eu achar que não tem problema, eu passo para frente. Tá. Roberto? É? Então, esse é o texto, né, que eu falei do Confúcio, que eu acho que é um pensamento correto. Pode passar, por favor. Então, eu estudo dentro da leitura corporal, dentro da medicina indiana. Eu fui muito atrás de estudar as medicinas tradicionais para ver o que a gente havia deixado para trás desse entendimento. E a gente, então, tem entendido que a gente tem fases de maturação. De 7 em 7 anos, a gente muda de fase. Hoje está tudo mais acelerado, mas até 7 anos, a gente está organizando essa pirâmide. A cada ano, o primeiro ano de vida, a gente organiza a pirâmide da sobrevivência. Depois, no 8º ano, a gente organiza ela de novo. Depois, no 15º ano, a gente organiza de novo essa capacidade de sobreviver, de organizar a própria história, organizar a casa, organizar as necessidades e vontades pessoais, como que tornar tudo realidade. O segundo ano, a gente precisa de desenvolver a sexualidade no sentido do prazer de viver, da exploração. Com 2 anos, a criança é um pequeno cientista, ele explora o mundo. Depois, no 9º ano, a criança está começando a fazer aquela noção da sexualidade dela, assim, de ser menino, de ser menina, né? Depois, isso também vai acontecer de novo aos 16 anos, essa primeira sobrevivência. Depois, o eu reproduzo, a sexualidade de novo bate na porta aos 17 anos, com uma definição um pouquinho maior e uma possibilidade aí já corpórea de experienciar a sexualidade. Depois, no 3º ano, é o ano da identidade. A gente vai ver de novo aqui nos 17 anos. Quem sou eu? Que é uma pergunta tão significativa. Então, com 3 anos, a gente passa de novo pelo exercício da individuação. Com 10 anos, a gente passa de novo. Com 17 anos. E uma das grandes questões que vai norteando da criança ao jovem é essa pergunta de quem sou eu, que não sou minha mãe, que não sou meu pai, que não sou meu professor, que não sou meu colega. Então, essa individuação tem que ser cuidada para a gente ter essa saúde mental. Depois, no 4º ano, no 11º, no 18º, tudo está organizado para que a gente se socialize, para que a gente faça trocas, para que a gente tenha relações saudáveis. Depois, a expressão. E tudo isso, não sei se vocês estão observando, cada centro de força é regido por uma glândula. Então, todo o eixo endócrino está aí nesse exercício dessa auto-organização e dessas instâncias do nosso desenvolvimento e da nossa maturação. Então, é preciso que a expressão aconteça, que eu possa traduzir meus sentimentos. Esse é o 5º centro ligado ao tireoide. Muitas vezes a gente vê doença autoimune da tireoide, as tireoides entrando em falência em momentos de estresse. É justificável, porque o sentimento de tensão e de estresse está tão grande que você realmente não consegue nem acessar o sentimento de abundância, que é esse sentimento aí do 5º centro de força. No 6º centro de força, a criança já está começando a ler, escrever, então ela já está começando a ter capacidade de perceber o próprio gesto. Né? A gente também tem que saber o que esperar de um jovem, de uma criança, né? Não subestimar sua força, mas também não exigir demais, exigir uma maturação à força. Então, eu trago isso para mostrar que tudo tem um degrau. E os jovens gostam de entender isso, entender em que momento estão, o que eles podem investir, até para pensar, talvez, atividades correlacionadas.
E o sétimo centro de força é quando só assim eu consigo pensar e agir, dar um comando do pensamento para a ação. Isso aí já é um aspecto muito sutil ligado à energia da espiritualidade, né? Essa história assim que cada um de nós tem um propósito nessa existência. A gente não está aqui por acaso. Essa pergunta é uma pergunta interessante para se fazer ao jovem. Podemos passar, por favor. Então, o que eu estava dizendo sobre o primeiro setênio, que é de 0 a 7 anos, que é a base corpórea para a nossa saúde, define a nossa constituição física, né? Então, tudo está mergulhado, toda a tarefa psíquica está mergulhado na tarefa orgânica de construir um corpo sobre uma base herdada. Né? Eu falo com os pais, com as crianças, existe a semente da terra, que você tem uma linhagem, tem uma ancestralidade, tem um porquê estar aqui a partir dessa linhagem. Mas você tem uma semente do céu, que é uma semente ainda vazia, por construir, que você vai ser alguém, você vai escolher esse que já é, mas você tem que poder manifestar isso. Então, você tem que correr atrás de entender qual é o seu propósito, que ainda não está escrito, você vai escrevê-lo. Pronto, pode ir. Então, a criança até 3 anos, ela precisa muito dessa experiência da exclusividade para construir essa base desse eu, que depois ele vai ser retrabalhado aos 10 anos, aos 17 anos. Então, essa é a base do ser social, através do andar, falar e pensar. Próximo. Então, até a troca dos dentes, a criança está ainda numa macroconsciência, que a gente diz. Ela faz telepatia, ela fala coisas que a gente não acredita, ela capta tudo. Ela realmente está num nível um pouco psicomágico, né? Vai trocando os dentes, então ela vai entrando nesse modelo mais sociável, mais social da nossa sociedade, na nossa cultura. Próximo. E o aprendizado todo inicial é por imitação. Eu acho que até o fato de um jovem saber disso, depois ele vai ser pai, vai ser mãe, né? Então, é muito importante que os pais sejam implicados na autoeducação de si próprios, para poder fazer transmissões mais claras, né? Ordens mais claras, limites mais claros, né? Discute-se muito o limite para o jovem, para a criança. Eu penso muito que nós, os adultos, temos que observar os nossos próprios limites e mostrar para eles os nossos limites com muita tranquilidade. Esse é o aprendizado do limite, começa muito cedo na vida de uma criança. Ok? Próximo. Então, a criança é confiante, a gente tem que cuidar dessa confiança, para que não chegamos à vida jovem com muita desconfiança ou com muita falta de autoconfiança. Então, né, um jovem que é bem acolhido, que tem liberdade para representar os seus sentimentos, ele vai ter mais confiança, provavelmente ele vai ter mais ética, provavelmente ele vai ter mais respeito consigo próprio, provavelmente ele vai ter mais respeito com o outro, que é algo tão importante, né? Eu sempre digo assim, é uma sequência: gerar, nutrir, proteger, cortar as insolências e pôr para voar. Né? Então, nós adultos que estamos ajudando os jovens a pensar em projetos de jovens, talvez podemos pensar nisso também. Né? Então, pode passar o próximo, por favor, só para a gente não perder muito tempo. Então, educar é sempre aprimorar, condicionar é oprimir. Né? Precisamos ajudar a criança, assim como precisamos ajudar o jovem a ser curioso, desperto, acordado, né? E não um jovem alienado, né? Que acha que ele não tem nenhuma força, que ninguém vai entendê-lo, que ninguém vai escutá-lo. Mesmo que seja o próprio grupo de jovens a acolher o outro jovem, né? Acho que essa filosofia sempre funciona bem. Próximo, por favor.
Então, é claro, todo mundo sabe, não vou falar nenhuma novidade, né? Brigas e desavenças sempre vão refletir na saúde física, deixando marcas no nível orgânico, e quando o corpo para de trabalhar, às vezes vem só o sintoma psíquico. Eu tenho essa experiência muito curioso. Outro dia mesmo eu estava dando uma aula sobre os jovens, uma criança que fazia otites de repetição. Quando ela parou de fazer as otites, que ela tomou muito antibiótico, veio uma raiva absurda, uma agressividade. Então, muitas vezes, o sintoma físico está tentando drenar para diminuir o tamanho de um sintoma emocional. Uma dermatite, por exemplo, pode estar nesse lugar. Vários outros sintomas que sejam para botar para fora ao invés de botar para dentro. Ok, pode seguir. Então, agora o segundo setênio, que é de 7 a 14, então, para vocês verem que eu estou tentando fazer um caminho para a gente chegar no jovem. Né? Então, parte das forças que elaboravam os órgãos se emancipam desse trabalho e agora estão livres para serem usadas numa faculdade anímica, que é o pensar imaginativo e a memória. Esse segundo setênio, a criança vai para as emoções, sabe? Então, as emoções são turbulentas, raiva é ódio, medo é pavor, amor é paixão, é tudo muito intenso, exatamente porque ela tem que se autolocalizar e aprender a dar nome para as emoções. Então, essa fase é uma fase muito importante da gente acolher as emoções, pensando que o excesso delas também está fazendo parte desse autoconhecimento. Pode seguir. Então, no segundo setênio, a vida interior começa a ficar mais intensa. Né? Aquelas emoções dos pais que eram as mesmas da criança, agora não são mais, ela já tem as suas próprias emoções. E ela precisa de um adulto para fazer a ligação com o mundo, geralmente o professor ou professora. Ela já não quer mais só imitar os pais, ela quer uma pessoa, um adulto de referência. Então, esse tutor, esse professor aí, nesse momento, está com a faca e o queijo na mão. Então, é muito importante que ele possa fazer transmissões assim saudáveis, né? Porque a autoridade amada é o elemento mágico da educação nessa época. E o jovem agora quer venerar, idolatrar, e não quer mais imitar. Ele sai só da imitação. Pronto. Então, é muito importante estimular a fantasia criativa. Jogos nessa época são muito interessantes, tem jogos da vida, jogos onde eles podem criar, inventar. Então, isso não é bobagem, porque às vezes a gente pensa, temos que falar só coisa séria. Não, nessa época temos que dar muita corda para a fantasia, para o criativo, porque isso para os sonhos. A gente precisa alimentar os sonhos. Porque se você tem sonho, numa hora H que você está querendo desistir da vida, você lembra do sonho e não vai desistir. Né? Então, depois, entre 28 e 35 anos, que já é um período muito mais produtivo, você precisa de ter essa criatividade para achar seu lugar profissional no mundo. Próximo, por favor. Então, o ensino artístico, né, se ele não... Às vezes ele pode ser extracurricular até nesses projetos, tudo isso vai ter importância, representar o teatro que eu estava dizendo, né? A gente tem que ter cuidado nessa época com a couraça de normas e com a intelectualidade precoce. O cordão umbilical que se mantinha invisível durante o primeiro setênio é cortado. Então, é a inauguração de um processo um pouco mais autônomo. Próximo. Então, é o tempo das trocas e é onde define o temperamento, né? Porque, para a gente entender também, existem temperamentos diferentes para a gente ter a acolhida e aceitação de cada pessoa. O colérico, por natureza, ele é mais inflamável. O fleumático, por natureza, é mais parado, mais observador, mais quieto. O sanguíneo é aquele mais agitado, que fala muito, muda de atividades o tempo todo. E também tem um temperamento que é o melancólico, que é a pessoa mais tristonha, mais soturna. Né? Aqui tem uma forte influência dos pais.
mas a gente tem que saber também trabalhar com os temperamentos diferentes. E nesse momento, até os 14 anos, é o acordar do eu, então, no plano do sentimento. E o sentimento torna-se cada vez mais individual e é preciso que ele seja cada vez mais nominado. Próximo. O terceiro setênio, que agora eu acho que é o que mais interessa a vocês aí, de 14 a 17, de 14 a 21 anos. Então, é assim, a gente aos 21 anos, dentro dessa base, dessa lógica de pensamento que eu estou apresentando, até 7 anos a gente constrói o nosso corpo básico, de 7 a 14 a gente constrói a matriz das nossas emoções, e de 14 a 21 a gente constrói a matriz da nossa razão, para que a gente possa se tornar uma individualidade que seja autora da própria história, responsável e que consiga ter coragem e capacidade para construir sua história no mundo e começar a concretizar seu trabalho, sua oferta, né? Então, é um terceiro nascimento. O corpo das emoções agora já passou pela matriz, agora vai passar pelo desenvolvimento maior. Nessa fase, argumentos autoritários só despertam a rebeldia. Eu tenho um trabalho de oficina terapêutica que eu faço com as crianças lá vão até 13 anos nesse trabalho, mas o que a gente tem visto que se uma criança segue com muita obediência ou muito condicionamento, chega nessa fase, a rebeldia é muito explosiva. Então, é um pouco importante que ele seja um pouco rebelde, até para não ter muita espinha. O jovem que está cheio de espinhas, segundo a leitura corporal, é que ele está precisando de experimentar um pouco de rebeldia ou de liberdade de experimentação. Né? E muito importante para quem vai lidar com jovem ter uma postura também de não saber. Essa ideia do adulto querer saber mais do que o jovem deixa o jovem muito irritado, porque ele precisa de desenvolver o seu auto-saber, vamos dizer assim. Ele está no auge do desejo da autoeducação, de buscar os temas que lhe interessam, de investir naquilo que interessa, de investigar assuntos que despertam nele tesão e satisfação. Ele precisa um pouco de ajudar a construir as próprias regras, porque aí elas vão ser muito mais bem seguidas. Então, é o trabalho com a liberdade gradual, porque ela vai ser associada à responsabilidade. O próximo, por favor. Então, no terceiro setênio, de 14 a 21, é o momento que o jovem procura a si mesmo. Quem sou? De onde venho? Qual é a minha tarefa nesse mundo? Porque a pessoa deprimida, eu vejo sempre que ela está precisando de fazer alguma coisa pelo outro, de pensar ações que ela saia do próprio umbigo. Quem sou? Buscar a própria origem, descobrir os próprios sentimentos, descobrir os próprios desejos, as próprias aquilo que dê estímulo, Tudo isso tem que ser muito pessoal. Você pode ter ajuda para isso, pode ter grupo para isso, mas não pode esquecer de perguntar qual o meu propósito, o que alimenta a minha alma. Próximo. Então, esse momento tem esse desajuste corporal, que exige muita energia e paciência para adaptação. Nem eles, às vezes, estão dando conta desse corpo que mudou tanto, que ganhou barba, que ganhou bigode, que ganhou peito, que menstrua. São muitas mudanças físicas e nem sempre a maturidade está acompanhando esse físico. Um pouco do trabalho é para ajustar isso, por isso, exercícios corporais, esportes, yoga, maravilhoso. Eu trabalho muito com as práticas corporais chinesas, tem muitos vídeos hoje na internet, a gente pode procurar. Tudo isso ajuda muito a fazer essa organização do corpo de sopro, como dizem os chineses. E o jovem, então, nessa idade que está no fim da adolescência, precisa se religar a algo, porque ele está em busca de um paraíso perdido.
Ele está percebendo que a vida vai ser um pouco dura, que vai estar mais nas mãos dele do que nas mãos dos professores, dos pais, e nem nas mãos do colega. Né? É uma idade de estudar, talvez, várias religiões, várias culturas, várias tribos, qualquer coisa que possa ajudá-lo a construir a própria filosofia. Né? Então, é um momento que ele precisa desse autoconhecimento e desse amadurecimento para ele poder escolher a profissão. E o cérebro, só nesse momento que está na maturação final, para um pensar lógico. Muitas vezes ainda movido pelos impulsos, né? Porque o autocontrole é algo muito gradual também. Próximo. Então, é isso que ele diz. Estou aqui com toda a minha potencialidade e pretendo mudar o mundo. Mas ele tem vergonha do eu como personalidade, que se torna visível para o mundo. Então, ele enxerga olhos enormes em todos. Quando eu era criança no interior, e depois adolescente, eu me lembro que eu enxergava olhos em todas as janelas, né? Quase que o jovem fica nu diante do olhar do outro, porque ele também é muito crítico. Ele está querendo destruir todos os padrões para construir os próprios. Então, como ele é muito crítico, ele acha que todo mundo também é crítico com relação a ele. Ele busca o grupo para dar coragem ao que não pode enfrentar sozinho. Mas ele está buscando o verdadeiro. Então, quanto mais quem estiver lidando com ele for verdadeiro, honesto, né, assumir as próprias faltas, né, apresentar faltas, mais fácil fica para esse jovem se auto-organizar e amadurecer. Agora, nesse momento, ele é capaz de se tornar um cidadão, atuar na sociedade e viver o seu destino. Próximo. Simonete, eu fiquei Pois. pensando se alguém quer perguntar alguma coisa. Nós estamos terminando. Eu só vou terminar Tá, o terceiro setênio, né? beleza. Então, como eu estava falando, a maturação sexual está acontecendo, o amadurecimento social, o crescimento dos membros, esse desenvolvimento anímico. Pode passar. Então, é isso que a puberdade traz, um vislumbre da imagem ideal do ser humano, e a tensão sempre entre essa imagem ideal e a solicitação dos seus instintos. E ele procura essa imagem ideal dentro de si e dos outros. Por isso, essa atitude crítica com todos, atitude revolucionária ou o apoio em grupos, anulando sua personalidade. Daí é que a gente fica feliz em amadurecer e ficar velho, né? Mais velho, porque a gente vai vendo tanto que esse ideal não existe, que esse ideal é uma ilusão. Fica tudo mais fácil. Próximo. Pronto, acho que podemos fechar por aqui e abrir para perguntas, né? Sim, pode ser. Eu fiquei aqui, eu e o Ricardo estamos com uma pergunta aqui, a gente pensando um pouco sobre isso, assim, como mobilizar o jovem positivamente para discutir o assunto saúde mental, né? Esses jovens aí que nós vamos estar com eles aí entre os seus 17, 18 anos, não é isso, pessoal? Alguns virando para 17. Como mobilizar esse jovem de maneira positiva a essa discussão da saúde mental, né? Eu penso sempre em autoconhecimento, sabe? Estímulos para o autoconhecimento, né? Dentro do desejo deles, porque eu acho que tudo que a gente oferece de cima para baixo com eles não funciona. É preciso que eles levantem um pouco. Você pode dar um guarda-chuva de opções para eles fazerem as escolhas, mas pensando nisso, assim, pensar nessa ideia das biografias. Eu acho que esse tipo de estímulo dos teatros, da literatura interessante. Eu não sei, vai depender do cinema, né? Hoje pelo viés do cinema, da imagem, tem criado muitas pontes de acesso, ou da música, né? Eles precisam construir uma filosofia de vida e de atuação.
Simonete, acho que um grande desafio que todos nós vamos ter, né, com essa temática, né, essa questão da mobilização dos jovens, aí, aproveitando essa sua resposta, é que a gente quer trazer o jovem, quer que propiciar ao jovem uma discussão com viés positivo. Todo mundo já está bem enfarado aí de doença por doença, né? Então, a gente sabe das consequências e tudo mais, mas o desafio, que quando a Verusca fez a pergunta aí de como mobilizar, o pano de fundo é não só mobilizar, mas como estabelecer esse guarda-chuva aí de alternativas para o jovem escolher alternativas só mais positivas e não as de adoecimento. Acho que esse é um grande gargalo. Se você puder contribuir com alguma sugestão do guarda-chuva. É o norte, né? É o norte, eu acho que assim, né? Que a gente está buscando aí, no desenvolvimento, no estudo dessa temática, né? Ter isso como norte o tempo todo, né? Na hora que for pensar essas ideias. Eu acho que o jovem, assim como a criança, ele tem muita clareza da dualidade das coisas, sabe? A criança sempre precisa, lá no brincar, na oficina que eu trabalho com eles, de representar o mal, né? Mas ele representa aquilo só para poder viver o bem. E o jovem, às vezes, ele tem uma tragédia, às vezes ele gosta de roupa preta, ele precisa de poder expressar sobre a tristeza. Mas esse cunho do que é saúde mental e não doença mental, eu acho que é fundamental para o convite, né? Porque saúde, você pode aproveitar todos os sintomas, mas em nome da saúde, por exemplo, estou morrendo de dor no estômago, o que eu não estou engolindo? O que não está legal? Então, sempre nesse viés da pergunta, que é qual a transformação que está dentro disso, qual é a possibilidade, o que nós vamos fazer para que a gente tenha saúde mental aqui nessa cidade, para os jovens, né? Que tipo de estímulo? Eu acho que o jovem precisa de convites e de conversa boa, conversa de autoconhecimento, que pode ser pelo viés que eles dão conta, que seja o hip hop, sabe? Que seja a arte, né? A arte-terapia, que seja o estudo de músicas populares brasileiras, que seja o estudo de filmes, e depois pensar a própria vida naquele paralelo com o filme, com personagens, né? No teatro. Essas ideias que eu já dei, eu acho que são as ideias que mais atraem o desejo deles, mas eu acho que sempre tem que consultá-los, né? A escuta, né? Essa escuta refinada todo o tempo, né? Que foi dito. Leandra, acho que quer fazer uma pergunta. É. Quem quiser fazer pergunta, depois o Sérgio já levantou o dedinho ali. Então, vai marcando aí, a gente vai falando aqui. Leandro e Sérgio depois. Beleza, Claudinei também está no coro aí. Simonete, boa tarde. Primeiro, agradecer essa presença, essa disponibilidade, né, de estar compartilhando aqui com a gente essa reflexão tão importante, né, e tão global, porque a gente trabalha com um segmento, mas a gente tem que pensar, quer dizer, nessa caminhada que você veio mostrando aí, né? Nós estamos falando de jovem, mas tem um processo que começou lá da infância e que que a gente precisa estar atento para ver, né, na culminância que temos hoje, né? E o que me chamou a atenção, assim, uma das coisas, né, das várias coisas aí da sua exposição, é essa importância que você nos trouxe da acolhida, né, da gente, do jovem sentir essa acolhida por parte de nós adultos, do jovem sentir um contexto de justiça, de escuta, né? E aí, um dilema que a gente tem com esse projeto, sabe? E especialmente com temas como o desse ano, já tivemos outros que nos provocaram nesse sentido, e esse ano a gente caminha para isso também, mas é esse equilíbrio, Simonete, de lidar com a importância de escutar,
com a importância de perceber o que esse jovem está nos trazendo. Muitas vezes eles abrem a sua vida, né, com os coordenadores que estão aí, eles trazem as suas angústias, as suas inquietações, e nós temos um grupo diverso, onde assim, a gente não tem um preparo na área da psicologia ou, né, numa área assim, mais específica para lidar com essas situações, mas estamos aqui com muita vontade de trabalhar na formação dessa juventude. Mas aí fica esse dilema, assim, eu queria saber se você tem algo a nos dizer, assim, que a gente possa estar atento para situações em que vamos nos deparar, às vezes, com um depoimento, algo muito delicado em relação a esse jovem, que ao mesmo tempo não dá para a gente invadir a privacidade dele, pegar a mão dele da família e levar para um especialista, para um atendimento específico, mas que a gente também não pode deixar de acolher, de escutar dentro dos nossos limites, né? De não ser especialista da área, por exemplo. Eu queria saber se você tem algo assim que possa a gente, né, que você possa sugerir que seja um ponto de atenção para a gente lidar com esse dilema e buscar um equilíbrio sobre isso. Pois é, eu fiquei pensando aqui enquanto você dizia, né, que pode não ter formação, mas se tem escuta, né, às vezes também a partir daquela escuta, da problematização, tem também uma escuta e um pensar juntos da solução, né? Que solução que há em cada caso, e a partir desse pensar conjunto pode ser oferecido uma rede de apoio, né? Às vezes até pode estimular esses jovens, alguns a quererem serem eles mesmos uma rede de apoio mais especializada, né? A gente tem, por exemplo, aqui o curso da leitura corporal. Eu estudo a leitura corporal há muitos anos, a leitura me deu muito norte com relação a essa escuta, como escutar, como fazer o feedback dessa escuta, como encaminhar essa situação, né? Primeiro, o acolhimento e a escuta vazia, sem julgamento, eu acho que abre portas inacreditáveis, né? Isso pode ir transformando em um jogo de respeito, respeito mútuo, né? Do jovem com o coordenador, ou do jovem com outro jovem, né? Uma escuta acolhedora do coordenador pode criar uma escuta acolhedora do próprio grupo, né? Tem esse curso da leitura, tem formações que podem ser feitas, não, então, assim, não precisa de ser só uma psicologia, tem cursos, assim, hoje, assim, está tão aberto a rede hoje, não precisa de estar no mesmo local, né? Pode ser à distância, pensar em formações, assim, para ajudar depois a escutar. No meu trabalho aqui, eu recebo as oficineiras, eu prefiro que elas não tenham uma formação muito formatada, porque eu acho que a escuta, às vezes, sem aquele conceito pronto, às vezes ela é muito mais direta ao coração e tem muito mais ressonância com aquele que está dizendo e que está pedindo ajuda, né? Acho que trazer problemas comuns, às vezes, num grupo de jovens, para que eles possam se abrir, pensar juntos soluções e, a partir disso, pensar atividades, né, que sejam alimentadoras da alma e não do ego, né? Porque hoje o movimento está sendo muito estimulado pelo ego, pelo ter, e não pelo ser, né? E o que dá mais problema, o que dá mais confusão é a falta do ser. Então, eu acho que não precisa de preocupar tanto, assim, mas pode pedir ajuda, né? Criar uma rede de apoio ali para o grupo dos jovens, né? Pensei um pouco por aí. Te atende a resposta? Sim, sim, atende muito, Simonete. Muito obrigada. De nada, querida. Acho que é o Sérgio Dutra, né, Sérgio? Você te pediu a palavra? Depois o Claudinei. Sim.
Simonete, é uma forma que a Oi? gente entende. Eu acho que assim, a juventude, né, é o momento em que você está contestando o mundo. Né? Você começa a contestar as autoridades. Né? A primeira autoridade que você contesta são os pais. Né? E uma forma de você estar se posicionando no mundo a partir de uma sociedade que está organizada de uma forma que não atende às suas necessidades. Você entende que o mundo está organizado de uma forma que ele não deu certo até agora por conta dessa sua organização. E isso você tinha, se você for pegar isso lá na década de 60, você tem o movimento hippie, que vem fazer toda essa contestação e que vai se posicionar no mundo. Vai fazer o jovem se posicionar no mundo. Só que a gente vive numa sociedade de competição tão grande hoje, e que aí hoje, assim, quem foi hippie lá na década de 60, que é pai, avô hoje, ele, sabendo dessa experiência, ele começa a criação dos seus filhos de uma forma diferente. Né? Não tentar impor limite, dar essa forma, dar uma maior liberdade de se posicionar. Ao mesmo tempo, assim, como a gente vive numa sociedade da competição, uma sociedade capitalista que você tem que estar o tempo todo se apresentando e apresentando resultados, e a dupla jornada que as famílias têm, há uma falta muito grande de conseguir acompanhar a evolução dos filhos. Né? Você acha que você dando bem material e acesso às novas tecnologias, você está construindo a personalidade dessa pessoa. Hoje, eu estava conversando até com uma psicóloga na Câmara, exatamente sobre essa questão. Nós temos filhos adolescentes e essa dificuldade que a gente tem de lidar com essa situação. E, às vezes, assim, quando você deixa de acompanhar a evolução do filho, achando que você está dando liberdade, ele vai conseguir se construir por si só, você chega em determinada situação que você perde o controle. Até o caso que estava sendo relatado na nossa conversa é de uma família que dava todas as condições para a filha, achava que ela tendo um quarto só dela, um espaço dela, ela estava se formando e se construindo. E, do nada, essa menina cometeu suicídio. Né? E aí que a família foi entrar no quarto para poder ver o que estava acontecendo. Porque, até então, a dupla jornada de trabalho da família não permitia ter esse acesso e esse controle do que essa adolescente fazia. Aí que foram descobrir que ela estava em grupos de discussão dessa insatisfação, da existência. Né? Então, a questão a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Entre você dar toda a liberdade, mas, ao mesmo tempo, você ter esse controle, até para saber o que está acontecendo. Então, hoje a gente vive uma situação em que as redes sociais, as pessoas estão muito cedo nas redes sociais. E, às vezes, os pais não têm condição de acompanhar quais pessoas, as quais páginas, a quais acessos essas crianças, esses adolescentes estão acessando. Então, eu queria, para encerrar, é só ver como que a gente faz, tentar fazer esse equilíbrio entre esse acesso, essa forma de você crescer com a liberdade, respeitando a privacidade do adolescente, mas, ao mesmo tempo, controlando o que está sendo acessado para a gente não pegar uma situação já fora do controle, que a gente não consiga resgatar esses adolescentes. Um outro ponto, só rapidinho, agora para fechar mesmo. A facilidade que a gente tem desses jovens que a gente trabalha no PJ, de conversar e colocar para fora aquilo que eles sentem com os monitores. Né? Quando nós temos monitores que lidam com esses jovens, que estão mais ou menos na mesma faixa etária, você tem esse canal de diálogo mais tranquilo entre o monitor e o estudante. E aí você começa a perceber eles colocarem para fora todas essas angústias que eles têm e até conseguir se posicionar de uma forma melhor na sociedade, no seu comportamento. E isso é uma coisa que a gente vem experimentando nesses 10 anos que a gente participa do Parlamento Jovem. Quando você define os monitores, é ideal que você tenha os monitores, pelo menos na mesma faixa etária ou mais próxima possível desses adolescentes.
onde o diálogo correto, na linguagem deles, o papo é reto, né? É mais direto. Então, basicamente, são esses 2 pontos aí que eu queria ver com você. Sérgio, olha, eu fiquei pensando um pouquinho nessa fala sua, que talvez os pais nunca conseguiram realmente acompanhar a próxima geração, né? Há sempre um abismo entre gerações. Por mais que a gente queira, a gente não tem domínio nem controle sobre isso. Mas o que eu acho que falta e que é preciso ter muita atenção, desde pequenininho, os pais falam, mas o meu filho está só no videogame, está só no celular, o que eu faço com isso? Isso se estende para o jovem que está trancado no quarto. Eu acho que isso depende de uma disponibilidade verdadeira do adulto. O adulto está indisponível, sabe, para a criança. Se o adulto estiver realmente disponível, a criança vai ser um pouco mais mobilizada por esse desejo, desse olhar, e não vai ser controle, vai ser atenção, né? Não vai ser tensão, vai ser atenção. Conseguir se aproximar, às vezes o filho coloca uma barreira para a gente, mas depende da nossa posição, ou a gente está alienado um pouco com relação a eles, ou a gente realmente não está com a escuta aberta para eles, ou eles estão percebendo que quando eles vão falar, o que eu escuto muito dos jovens comigo, porque eles têm muita abertura comigo, sabe? Eu tenho uma facilidade com eles, assim, de conversar lá do fundinho da alma deles. Eles falam comigo assim, não adianta eu falar com meu pai, que ele sempre vai saber das coisas, ele não vai me escutar de verdade, ele vai querer logo falar o que é o certo, o que é o errado. Então, eu acho que a nossa disponibilidade real de escuta, de atenção, é muito importante. Esse nosso modelo, né, hoje de vida, que a gente tem que dar tudo para o filho, na minha experiência, não tem sido muito satisfatória. O filho tem que faltar alguma coisa para que o filho busque, para que isso possa estar em diálogo na mesa, como buscar, como batalhar por aquilo, como querer conquistar. O filho fica sem força se ele ganha tudo pronto, a oferta mastigada, né? Eu acho que a gente tem que oferecer a eles uma presença, vamos dizer assim, uma presença que seja também uma ausência, não só presença para não não deixar espaço para que ele construa a sua autoria, mas também não deixar ele solto, sem essa atenção ao emocional. Eu tenho uma sensação, sabe, desde a medicina, que é a minha área de trabalho, mas até em outras áreas, que a atenção mesmo ao emocional anda cada vez menos significativa, a produtividade está maior do que o conflito emocional. Isso eu acho que tem deixado muito jovem muito aflito, muito angustiado. Acho que tem sido um grande motivo. Isso que você falou da idade um pouco mais próxima, acho legal, mas também eu acho que não necessariamente, porque se tiver um adulto que tenha também habilidades mais abertas com esse jovem, consiga fazer uma empatia maior, também pode funcionar. Né? Claro que eu acho bom ter jovem mais jovem, mas eu acho que um adulto também com mais juventude interna, que seja capaz de fazer a volta dele à juventude, né, para poder lidar com o jovem, também funciona. E aí, assim, a gente vive no mundo, o mundo das redes sociais é você ser aceito, né? Você ser reconhecido. Eu sei da história de uma adolescente que o desejo dela estava triste, a mãe foi perguntar por que ela estava triste, o que estava precisando, o que estava faltando. Ela falou, não, o que eu preciso você não vai conseguir me dar. Mas o que é? Eu quero ter 20 mil seguidores no TikTok. Então, é uma coisa que você vai criando, e assim, aí o tal dos influenciadores digitais, né? Você cria uma falsa necessidade nesses adolescentes, e que isso acaba trazendo uma angústia muito grande, né? Além da angústia, que toda essa que você explicou muito bem, por conta do desenvolvimento
psíquico e físico do adolescente, você tem essa outra necessidade da aceitação num grupo que você pouco conhece, né? Você tem, é diferente você ser aceito na sua sala, na sua escola. Na rede social, você tem ganha essa dimensão enorme e que você tem o que fazer para poder conseguir esse sucesso. E você acaba trazendo cada vez mais esses adolescentes com essa angústia, com essa necessidade, que o desenvolvimento dele não tem que a gente vive até agora, a gente viveu até esse momento, a gente que já passou dos 25, dos 30, não é isso? A gente não precisava de rede social, a gente não tinha essa necessidade de se apresentar e de ser aceito nas redes sociais. O universo que a gente tinha que ser aceito era menor. Não é? A gente não, Sérgio. A gente, você pôs muita gente nesses 25 ou 30 aí, estou abaixo ainda. Mas eu acho, Sérgio, que a gente tem que trabalhar com a realidade da cultura hoje, né? Mas trabalhar com o aprofundamento desse pensamento crítico, né? Porque você pode ser aceito no seu pequeno núcleo, talvez você vai precisar de ser menos aceito no grande. E como ser aceito no grande? Qual a força disso para te deixar completamente destruído se você não tiver 20 mil seguidores? Né? E trabalhar com os pais, eu acho o tempo todo, eu trabalho muito com os pais nesse sentido, você realmente não vai poder dar o que seu filho precisa. Não adianta, você vai dar amor, vai dar carinho, vai dar cuidado, mas você não pode preencher tudo, você vai sempre guardar um potinho de vazio para eles. Porque a vida é difícil mesmo, seja na pequena rede, seja na grande rede. Né? Simonete, perguntas estão muito boas, a resposta para o Sérgio é maravilhosa, mas o Claudinei está quase me batendo aqui no privado, então vou precisar que ele faça a pergunta dele para você poder responder, e aí a gente, logo após a resposta dele, se você quiser fazer alguma fala, né, encerrando a sua participação com a gente, e já deixamos o convite para você participar em outros momentos, a gente combina isso, tá? E que, por favor, fique com a gente até o final para você ver também a turma da comunicação, vai mostrar a identidade visual aí, vai mostrar tudo que está sendo pensado, né, em termos de divulgação. Tá? Claudinei, por favor, já que você me ameaçou tanto aqui no privado, vamos lá. Fala, obrigado. Não ameacei nada, né? Então, aproveitando, muito obrigado aí a Simonete, me veio o quanto que a fala se conecta com a questão do protagonismo, né, dos estudantes. E aí me aponta para a ideia de construção de autonomia, né, que é toda a fala aí da psicologia. E aí a ideia da construção dos afetos, trabalhar mais nisso, a questão da corporeidade aí, através das rodas de conversa, né, do ouvir e do falar, essa polifonia aí de vozes que precisam aparecer, né? Então, mas aí me veio uma questão, que é a ideia da revolta, e na dificuldade aí dos diálogos, pensando no ano que a gente vai estar entrando, que é o ano eleitoral, onde a gente já está uma fratura social, política, né, na questão das intolerâncias, e que provavelmente isso vai estar mais uma vez aparecendo. Então, só algumas dicas para a gente trabalhar. Isso vai aparecer, isso aparece, os discursos de ódio, as polarizações. Eu acho pensar nessas questões dinâmicas, né? E aí, como sugestão, né, um autor que eu acho bem interessante, que acho que colabora aí, que é o Sociedade do Cansaço, do Churran. Tá bom? Legal. Eu queria só te contar um pedacinho do livro lá do Gandhi, que eu contei, do Arun Gandhi, né, do neto dele, que eles estavam muito revoltados, porque a Inglaterra estava levando o algodão todo da Índia e vendia o algodão manufaturado, vendia os tecidos
caríssimos, e o povo não tinha dinheiro para comprar esses tecidos e estava vivendo de maneira muito, muito pobre do ponto de vista das roupas, com o algodão deles saindo da Índia. Então, era um momento muito revoltante. E qual que foi a proposta do Gandhi? Que cada indiano voltasse a ter a sua roca em casa e fiasse o seu próprio algodão. Com isso, eles fizeram uma grande revolução, eles desmobilizaram toda a exploração. Então, a ideia de trabalhar sempre a intolerância, mas num nível de ação, né? Eu não quero esse país assim, o que eu quero? O que está ao meu alcance fazer? Né? Que tipo de proposta eu podia fazer aqui no meu micro espaço, né? Para a minha cidade, quiçá para o Legislativo de Minas, né? Essa ideia de pensar ações possíveis ao jovem dentro disso que eu não tolero como injustiça, né? Independente de partido, né? De criar um desvio da pergunta para o lugar que realmente interessa. Eu acho que sempre, né, para desviar das polaridades infrutíferas, é a gente pensar o que seria realmente possível e frutífero, né? Se me permite um complemento, Simone, ações dialogadas e não violentas, né, que é o princípio do diálogo do parlamento, né? Então, acho que é um processo aí que todos nós temos que nos adaptar e praticar ativamente. Verusca? Só uma coisinha, um complementozinho. Eu acho que sempre voltar para o jovem a questão da responsabilidade, porque é muito fácil a gente responsabilizar o outro pelo problema, né? Seja esse outro nosso governante, seja esse outro nosso amigo, nosso pai, nossa namorada, nosso namorado, enfim, trabalhar essa autoria, assim como Claudinei disse, nesse sentido de eu estar construindo o meu próprio lugar no mundo, o meu próprio país, e ter essa responsabilização e não responsabilizar o outro, né? A Verusca Microfone. está falando e está todo mundo lendo os lábios dela. Vamos lá, vamos esforçar mais um pouquinho. Eu fiquei pensando assim, foi um fechamento que agora, né, com essa pergunta do Claudinei, né, essa resposta que busca a gente criar o jovem implicando com o que ele está pensando, fazendo, com o desejo dele, essa implicação, né? E isso é o grande desafio, né, que eu vejo assim, para que fique efetivo, a ação fique efetiva e ele se comprometa. A Simonete, quando o Ricardo falou o convite aí da Simonete, eu fico pensando Simonete nos outros tantos projetos que a gente tem, que vai também estar conversando, né, com a temática de saúde mental dos jovens, às vezes no próprio polo, né, com as ações que cada um vai estar planejando, ou até nas câmaras municipais, né? Convites aí tem muitos, viu, Simonete? Queria te agradecer, eu acho que o percurso aí da construção foi muito bacana, né? Assim, da gente ter visto essa perspectiva na origem, no seu desenvolvimento para chegar até esse jovem e pensar de uma maneira sem ser dificultosa, mas que existe uma complexidade no processo, né? Ela não é simplesmente pontual, vendo o jovem aqui agora. Pensar isso é desenvolver toda essa sensibilidade, né? Essa história que não é única, essa história que é muito maior, na hora que a gente estiver com esses jovens, na hora que estiver construindo junto soluções, né? Atividades, junto com eles. Achei que foi assim, muito, muito bárbaro assim, a sua vinda aqui hoje. Foi muito feliz. Espero que tenha contribuído, gente. Estou às ordens mesmo, viu? Se precisarem de mim para pensar alguma coisa junto com vocês, posso colaborar. Obrigado, Simonete. Nós vamos pensar assim. Fique à vontade aqui com a gente para ver a identidade visual, que não vou dar spoiler, não, mas como todo ano está muito bonita. Eu pensei na identidade visual quando ela começou a fazer o discurso do acolhimento.